Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha. Fala pessoal, aqui começando mais um podcast do Vagamente. Eu sou o Thiago e aqui comigo o Gerard. E aí galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos gravar a nossa marca 8. Aleluia! Então, finalmente! Estamos hoje um pouco empolgados também, né, Thiago? Então, acho que não tem um tema desse aqui que não deixou a gente empolgado, nenhuma marca. Acho que todos são interessantes. Todos são interessantes. Mas hoje a gente vai falar sobre uma marca que é o interesse pelo discipulado e crescimento. A gente vai ver como esse interesse pelo discipulado e pelo crescimento é uma das marcas da Igreja Saudável. Eu vou começar aqui de uma forma um pouco diferente. Eu vou ir recontando bem resumidamente uma história que ele usa aqui, que é para dar o nosso contexto aqui, a nossa base. Essa história ela começa assim. O personagem aqui citado, ele se chama Rob. E o Rob, vão acompanhando a história e vão imaginando, tá? O Rob, ele ora para receber a Cristo quando ele tinha 17 anos. Ele tem alguns meses difíceis, ele se sente um pouco cansado, mas não dá para dizer que ele estava realmente desesperado, assim, acho que é demais. O Rob, ele é aquele cara que ele nunca teve interesse pela igreja, mas ele também não tinha nada contra a igreja, vamos dizer assim. Ele não era um ateu, alguma coisa desse tipo. Ele só não via muito objetivo, muito proveito na igreja. Ele recebe um convite do seu amigo, chamado Sean. Ele vai para uma reunião, ele se sente até meio deprimido e fala assim, bom, isso pode me ajudar, pode ser que isso me ajude. Ele vai para essa reunião, conhece uma outra moça chamada Sarah e eles vão conversando. Conversam coisas do dia a dia, assuntos triviais. O Sean e a Sarah compartilham algumas coisas com ele, eles se encontram em alguns assuntos, e quando chega na vez do Rob, ele não se sentou, não chorou, ele apenas abriu o coração. E nesse momento, poderia dizer que ele foi mais honesto do que no resto da vida dele, com essas duas pessoas. Ele disse que a vida dele está fora de controle, tudo está dando errado, e em 5 minutos mais ou menos, a Sarah e o Sean lhe falam sobre essa vida cristã, sobre o dom gratuito de Deus, o perdão de Deus para todos os pecados, vida eterna. Essa é a melhor oferta que ele já recebeu na vida dele. Não tem como negar. Parecia também muito agradável aquelas pessoas ali sentadas, ouvindo, contando essas coisas. Esse momento era muito agradável. Quando o Rob pergunta como que ele pode receber isso, Sean e Sarah dão um livrinho para ele, mostram uma oração e falam assim, repita após as minhas palavras. Faça essa... Vamos mudar, a gente já deu o nome, é uma oração guiada, tá? É isso que acontece. Cada vez que o Sean lia uma sentença, o Rob repetia aquela sentença. Ele estava lendo essas frases para Deus, estava orando. O Sean e a Sarah estavam muito entusiasmados porque agora ele tinha virado um cristão, porque Deus prometeu que se alguém confessa seus pecados, ele perdoaria. O Rob sabia que ele fazia coisas ruins, ele orou, terminou a oração, ele está salvo. Nos anos seguintes, o Rob ele tem uma vida bem certinha. Tem mais ou menos uns 40 anos e as pessoas na igreja olham para ele como se ele fosse o pilar da igreja, ou um dos pilares da igreja. É um cara influente. Ele se envolve numa igreja que tem uma pregação estimulante, cheia de histórias, de conversinhas engraçadas, ilustrações comoventes, aquele slide maravilhoso. Aquele pastor enérgico, assim, gesticula bastante na hora de dar os exemplos. O Rob ele gosta muito de ouvir, especialmente as histórias que são contadas. No entanto, se alguém encosta o Rob na parede e faz alguma pergunta mais difícil, ele acaba tendo que confessar que ele não é muito conhecedor da Bíblia. E embora ele tenha sido o cara que ensinou na escola dominical por muitos anos, ele não sabia exatamente onde tinha alguns livros da Bíblia e o Apocalipse era um mistério para ele. Ele não fazia ideia do que estava lá. Na verdade, o Rob ele tinha os seus próprios pensamentos a respeito de Deus. E ele até compartilhava esses pensamentos, apesar desses pensamentos não serem da Bíblia, serem do Rob.
Primeira carta de Rob 1:3. Deve ser. A forma como Rob via o evangelho era uma oferta de Deus, que perdoa os nossos pecados se nós reconhecemos os nossos pecados. Ele sabia da importância de Jesus, da cruz, mas ele não sabia como. Rob via a conversão como se fosse uma decisão importante, igual comprar um carro novo, por exemplo. Era uma decisão importante, mas era uma coisa que você tinha que fazer. E ele achava que quanto mais rápido você se convertesse era melhor, porque, velho, como você sabe, você nunca sabe que o dia de amanhã tem que se converter rápido, então. A evangelização para o Rob era o que os líderes da igreja faziam e o que ele mesmo fazia às vezes. Ele até fez um pouco de evangelização quando veio um pastor novo que gostava de porta em porta. Ele até foi acompanhante de um coral. Alguns rapazes fizeram algumas perguntas para ele sobre batismo, sobre unir-se à igreja. E ele até falou para essa galera sobre esses assuntos. Mas, de fato, o próprio Rob ele nunca se uniu à igreja. Mas talvez as pessoas não entendessem muito bem isso. A questão é que o Rob ele tinha uns períodos que ele era mais envolvido, alguns períodos que ele não era muito envolvido. Às vezes ele estava no domingo, todo domingo durante o ano inteiro. Às vezes ele sumia por um mês, às vezes sumia por 2, por 3. Mas ele gostava dessa rotina, porque ele podia se envolver o quanto ele quisesse. E ele estava livre para fazer isso. Afinal de contas, para ele, participar de uma igreja era igual dar um cheque em branco para alguém. Eu posso completar ele quando eu quiser. Eu posso participar quando eu quiser. Inclusive, acontece um problema na vida do Rob com a filha dele. A filha dele participava do coral e ela começou a receber alguns ensinamentos que pro Rob eram uma maluquice. Por quê? Porque, do ponto de vista do Rob, se ela continuasse com aqueles ensinamentos, ela ia se tornar uma missionária, ia ter que ir para um país estrangeiro e pregar nesse lugar. Que maluco. Tá doido, esse pessoal da igreja tá ficando maluco. Então ele tira ela do coral, da mocidade, do estudo bíblico e eles não vão nas reuniões da igreja por mais ou menos um ano. Eles somem, desaparecem por um ano. Honestamente ele não se importava muito com isso porque, se você lembrar bem, lembra daquele livrinho da oração guiada que ele fez com a Sarah, o Sean? Ele, uma vez salvo para sempre. Não tinha que se preocupar, tô salvo. Um agravante na história do Rob. Havia um pastor com quem ele não se dava muito bem aqui. E o Rob achava que ele podia até esperar que esse pastor fosse embora, para que ele pudesse voltar. Durante os anos ele viu muita gente indo, chegando, indo embora. E algumas coisas nesse pastor incomodavam assim de verdade o Rob. O pastor ele tinha umas ideias malucas de dar dinheiro para missão, de introduzir presbíteros, de falar de disciplina na igreja. O Rob achava isso é assustador, não existe isso. Isso é uma atitude até anticristã de disciplinar as pessoas na igreja. O Rob sabia também que muitos pastores eles não ficavam muito tempo na igreja. Especialmente se viesse a público que o Rob ele não estava tão envolvido na igreja quando as pessoas achavam que ele estava. De fato, ele não estava nem um pouco envolvido. Agora, seria uma surpresa para vocês, ouvintes, dizer que Rob ele não estava crescendo e que de fato ele nem se importava com isso? A questão é que, com toda essa história, espero que vocês tenham conseguido acompanhar e imaginar tudo isso. Vocês perceberam que eu preferi me omitir um pouco para que a história fique mais fluida, né? A questão é que a gente chega aqui em alguns dados bem interessantes e bem alarmantes também. Esse dado é de 1998. Um cara chamado Barna, ele relatou que a porcentagem de pessoas que sentem necessidade de experimentar um crescimento espiritual subiu 24%, 58% para 82%, em apenas 4 anos. Ou seja, esse dado ele nos mostra que há uma indicação de um interesse na espiritualidade, uma busca por significado. E o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? E aí a gente tem algumas perguntas que ele traz aqui pra gente. Desejar um crescimento espiritual é bíblico? Ou podemos, como crentes, ficar quietos, acomodados e seguros, assim como o nosso amigo Rob, da história que o Thiago trouxe pra gente aqui, resumiu. E se a gente quer crescer em uma vida espiritual, como indivíduos e como igreja, como que a gente pode fazer isso?
esse crescimento espiritual é realmente importante? E o que acontece se a gente não cresce espiritualmente? A gente sabe que a gente está falando de igreja saudável, contextualizando mais um pouco, a gente está falando de igreja saudável. Então, uma igreja saudável, ela se caracteriza por esse interesse sério por crescer espiritualmente, por parte dos seus membros. Uma igreja saudável, ela tem pessoas, ou deveria ter pessoas, que querem melhorar no seguir a Jesus. Elas buscar essa melhora todos os dias, buscar crescer através da palavra, buscar crescer com Cristo. E as Escrituras, elas trazem para a gente um modelo que Deus mostra esse crescimento, né, que a gente vai ver agora, de como ele foi dado no começo e como ele veio sofrendo uma pequena mudança ao longo da história de Deus com a humanidade, mostrando isso para como deveria ser. Bem, no começo, lá no primeiro capítulo das Escrituras, né, no começo, em Gênesis, Deus ordena às criaturas da terra e do mar que elas se multiplicassem, elas crescerem. Depois Adão e Eva, depois Deus vem e limpa o mundo com o dilúvio. Aí depois ele dá uma ordem para Noé e seus filhos de novo, de crescer e multiplicar. Aí os filhos de Israel vão para o Egito, cativos, vão para lá, ficam cativos, se multiplicam, cresceram gigantescamente em número. E isso foi um sinal da bênção de Deus. Deus abençoou eles dessa forma quando eles foram à Terra Prometida, com esse grande número de pessoas. E quando eles foram levados para a Babilônia, o que aconteceu? A mesma coisa. Então, a gente vê Deus estimulando a prática de justiça no Antigo Testamento, mostrando a abundância de bênçãos que Ele derrama em forma de crescimento e prosperidade. Nos Provérbios, no livro dos Provérbios, ele dá uma instrução para a gente de como a gente pode crescer. Somos ensinados que crescer em poder por meio de sabedoria. Aí a gente já começa a pensar em diferente, na sabedoria. Crescer em sabedoria por andarmos com pessoas sábias. É claro que a gente não vai buscar um tipo errado de crescimento. Quando quem quer crescer vai sempre tentar buscar uma coisa boa, né? Normalmente a gente pelo menos entende assim. Mas a gente não precisa ficar impressionado com o crescimento das coisas físicas, tais como a riqueza, os bens ou até em números. Porque a gente sabe que a morte ela vai colher tudo isso aí e isso vai ficar. Então isso não deve impressionar a gente não tem que ficar impressionado com números, com riqueza, com prosperidade. Mas a Bíblia diz a respeito do crescimento, que é que o reino de Deus crescerá. E isso já foi profetizado no Antigo Testamento e Jesus também prometeu isso. O próprio Jesus falou que o reino cresceria para cumprir a profecia. Então, pessoal, o que nós vemos aqui é que tanto no Novo quanto no Antigo Testamento há um crescimento numérico. Isso a importância desse crescimento numérico é clara, porque essa é a forma como Deus dava o sinal de bênção, de prosperidade no Antigo Testamento. Não que ele não dê no Novo nesse sentido, também há crescimento. Mas a gente percebe que no Antigo Testamento era uma coisa mais fácil daquele contexto. Naquele contexto as pessoas entenderem que Deus estava abençoando aquele povo. Até porque tudo que nós vemos no Antigo Testamento, ele é muito relacionado a simbolismos, apontando para Jesus. Isso. Então tudo o que acontece no Antigo Testamento, ele sempre tem essa conexão de apontar, de simbolizar o que viria. A aliança perfeita que Deus tinha em mente. Mas quando a gente fala desse crescimento aqui que a gente vem trazendo, é algo que não é apenas numérico. Porque o Novo Testamento, sim, nos dá uma ideia mais clara, não que isso não acontecesse no Antigo, também acontecia, sim, mas não fica tão claro quanto no Novo que o crescimento de pessoas, de número de pessoas, não era necessariamente só isso. As pessoas estavam crescendo, sendo mais maduras e aprofundando-se na fé. Um texto que deixa isso muito claro, esse aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 e 16. Muito obrigado. Também ainda nesse contexto aqui,
mais interessante é que esse crescimento ele depende somente de nós, mas como que ele acontece? Mas de uma forma final, a obra de Deus, se pensarmos corretamente. Como corpo de Cristo, é Deus que nos faz crescer. Porque aqui tem a referência. 1 Coríntios 3, de 6 a 7, o que Paulo fala, ele está dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É por isso que Paulo ele não se vangloria de nenhuma parte do crescimento. Por mais que ele tenha se envolvido em um processo do crescimento, e trabalhado bastante, inclusive, né? De fato, mas é a Deus que é o agradecimento pelo crescimento. Isso é muito interessante, né? Você vê Paulo, como eu falei, trabalhou muito para o crescimento da igreja, mas ele não chamava para si, né? Muita gente vê muita pessoa e faz um negocinho e já se exalta, nossa, é o cara e tal. Isso mostra quanto a gente é egocêntrico em algumas partes, né? Tem que tomar cuidado, só fazendo um adendo aqui. Mas então, esta é a razão que, ao escrever aos cristãos de Tessalônica, o Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, ele não se vangloriou, né? Deles também ter crescido. Ele fala assim: como vocês cresceram tão bem. Ele não falou isso. Ele falou isso? Não. Pelo contrário, né, gente? Ele agradeceu, porque Deus deu o crescimento. Não é óbvio que a gente não está aqui querendo sugerir que você não tem que fazer nada para o seu crescimento e para seu benefício e para seu crescimento espiritual. Não é isso, tá? Não ponha palavras em nossas bocas e não tome interpretações erradas. O fato aqui é que a gente se preocupa no significado que a gente deve ter como cristãos e fazer isso como um crescimento espiritual. A gente está aqui para incentivar, esse capítulo vai incentivar a gente a crescer espiritualmente. Todo o trabalho que nós, ao longo desses podcasts, estamos construindo, ele tem esse objetivo de nos levar ao crescimento. A um amadurecimento, a um crescimento. De levar cada um de vocês a ter um crescimento espiritual, principalmente, algo que é muito importante. E se nós podemos dizer uma coisa aqui, pensando nesse contexto de Paulo, nunca foi, e nós oramos para que nunca seja o nosso objetivo aqui, que nós nos tornemos conhecidos por alguma coisa. Sim. Principalmente, o nosso objetivo principal aqui é que a palavra de Deus seja levada e compreendida da forma mais correta para que tanto nós, as pessoas ao nosso redor, as nossas famílias, a nossa igreja, mas também a todos vocês que nos escutam, cresçam espiritualmente. Porque também temos a nossa parcela de trabalho aqui, mas sempre redunda em Deus. É Ele quem deve ser glorificado por isso. Então, terminamos essa primeira parte percebendo que crescimento espiritual é um conceito bíblico. Não é algo da mente de homens, de pessoas. Esse crescimento não é algo que só nós estamos preocupados. Não é algo da nossa cultura, por exemplo, como alguns poderiam tentar afirmar de que é uma cultura que busca um conhecimento. E é importante dizer que isso não é mentira. Essa é uma cultura que busca por informação, mas com objetivos muito escusos, muito estranhos. Eu poderia dizer assim que dentro da minha experiência, para quem não sabe, eu também sou professor de inglês, então eu dou aulas e eu vejo os meus alunos buscando por conhecimento, e é uma pergunta recorrente que eu faço a eles: qual é o seu objetivo em aprender inglês? E acho que isso acaba se aplicando de forma genérica. Qual é o objetivo de ter um crescimento em qualquer área de conhecimento? Então, na grande maioria, é um objetivo muito egoísta, de você ter um crescimento pessoal, de você ter capacidade de se relacionar ou de conversar com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu quero ter um trabalho melhor, eu quero ter mais dinheiro por causa disso. E claro que falei de forma bem genérica, mas não parece muito da nossa cultura isso, mas é normal que a gente veja esse tipo de coisa
e, por exemplo, não relacione corretamente. Essa é uma ideia bíblica. O crescimento espiritual é uma ideia bíblica. Não podemos fugir disso porque a cultura tem uma busca por crescimento de forma diferente. Conhecimento bíblico, crescimento espiritual é algo bíblico. Ele está ali desde a criação. Está ali muito claro. Certo, Gerard? Sim. Na verdade, complementando, a gente vê, agora falando não só da cultura secular, bem dizer, mas dizendo da cultura evangélica. Boa parte das igrejas ainda, e boa parte dos crentes que eu já conheci na minha caminhada, hoje estamos numa igreja que a maioria das pessoas não pensam assim, graças a Deus, mas boa parte, cara, assim, você fala assim, mas você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia para você crescer mais espiritualmente, para você conhecer mais de Deus. Não, irmão, mas a letra mata. Então eu vou ficar aqui na minha simplicidade, vou ficar igual o Rob. Não preciso me aprofundar nisso aqui, essa vida confortável, sem demandar algum tipo de esforço em prol de se alinhar com os pensamentos de Cristo, se alinhar com os pensamentos da Igreja de Cristo, poder falar de Cristo para as pessoas de uma maneira correta. Eles se tornam, usam um jargão, não, mas se eu estudar mais eu vou ficar, minha fé vai embora, porque fé e razão não andam juntos. E enfim, vários argumentos, sei que eu posso chamar isso de argumento, para não crescerem intelectual e espiritualmente. Eu, particularmente, vejo que o crescimento intelectual e o crescimento espiritual eles andam juntos, porque você começa a ver que você conhece menos de Deus e você vai querer conhecer mais a Deus. Quanto mais você estuda, você vê que você conhece menos. Então, automaticamente, essa busca ela vai começando a virar uma bola de neve, e você sempre vai estar buscando. Óbvio, você tem que buscar isso com muita humildade, pra você não virar um soberbo, e com muito cuidado para não buscar um estudo errado, né? E também colocar isso em prática, que é geralmente o erro do outro extremo que se comete é ser intelectual por ser intelectual. Isso. E você não ter uma vida de prática e fé na sua vida real, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas que você conhece, com seus amigos. É você ter todo esse intelecto e alguém chega para te pedir um aconselhamento e você dá aquela desviada do assunto e fala uma coisa muito simples para você não ter que demandar tempo com a pessoa. Isso é normal até acontecer nas igrejas, eu acho que não deveria ser, né? É comum, não normal, mas é comum acontecer. Então, como que nós crescemos na vida espiritual? Né? Que tipo de igreja que cultiva esse discipulado? E acho que é interessante aqui, como ele traz, e até para cada um de nós, fazemos como se fosse um resumo, mas um resumo aplicado. Como que cada uma das 8 marcas, ou tirando a do crescimento, porque é a marca que nós estamos, todas as 7 marcas que nós falamos e uma que nós vamos ainda comentar no próximo capítulo deste podcast, são como cada uma dessas marcas afeta o crescimento da igreja. Como que isso se dá? Então vamos fazer aqui aquele resumo interessante para cada um de nós e vamos voltando em cada uma das marcas. Primeira marca, Gerald, qual foi a nossa primeira marca? Nossa primeira marca foi a pregação expositiva, né? A gente viu na pregação expositiva que a palavra de Deus é aquilo que a gente precisa. Se a gente quer crescer espiritualmente, mas não aprenderemos esse fato básico se buscarmos a cultura que nos cerca, certo? Para nos dizer o que é a nossa necessidade. A cultura ela não vai dizer que a palavra de Deus é a sua necessidade. Não, de forma alguma. Mas de jeito nenhum. Então, para a gente aprender sobre aquilo que a gente precisa na nossa vida, a gente precisa voltar para Deus. E como que a gente se volta para Deus? Ouvindo a sua palavra. Toda ela, né? Toda ela, porque a gente já viu a forma expositiva de pregar é pegar as porções da Escritura e trazer elas com todo o seu contexto, com todo o seu conteúdo, fazer com que as pessoas entendam de fato a palavra de Deus, e não só ficar ouvindo sermões temáticos, um tema específico aqui, um tema ali, os negócios sortidos, com os textos sortidos. Não que isso não seja importante em um determinado momento, mas nós entendemos que a pregação expositiva, assim como o Mark Dever traz, ela
é aquilo que vai realmente nos trazer a Bíblia, vai trazer a Bíblia para a igreja. Então todo o orador que está ali na frente, seja o pastor, ou seja um presbítero, ou seja uma pessoa que seja capacitada a entregar a palavra de Deus, traz a pregação expositiva para as pessoas, ele está preocupado em que Deus fale através da sua palavra e que as pessoas entendam a sua palavra. Até porque há várias coisas na Bíblia que nós queríamos evitar. Ah, com certeza. E uma pregação expositiva não nos permite evitar esses assuntos que nós não queremos. Meu Deus, mano. Não é? É muito mais... A pregação expositiva a gente viu lá que ela é muito mais fiel às Escrituras. Em todos os sentidos. Nas partes boas, que a gente acha boa, e nas partes que a gente acha ruim. Não que a Bíblia seja ruim, mas... pecador, né? Que vai achar ruim. Ninguém gosta de ouvir que tá errado. Não. E que precisa mudar. Não. Mas, a gente gosta de falar, né? Enfim. Até porque nenhum de nós é santo, perfeito, extremamente bem formado espiritualmente, e a gente recebe com alegria toda a palavra do livro de Deus. Não. Há algumas coisas que nos ferem, que nos machucam, e de uma forma ou de outra é isso que nós esperamos da palavra. Se você está recebendo uma pregação muito aconchegante, muito agradável para o seu ouvido e coração, que não te incentiva a mudar, não te incentiva a se arrepender, não mostra seus pecados, que é muito importante. E é claro, pessoal, entendam uma coisa, a Bíblia tem muitas passagens de alegria para nós, de esperança. Sim. Isso é algo também muito importante que nós já falamos, mas só para relembrar. Mas fica muito claro de que estar numa igreja em que a palavra é pregada de forma seletiva é algo não saudável, porque no intuito de selecionar as passagens mais interessantes e mais agradáveis, acaba se tornando só isso. E toda passagem, toda pregação é sempre agradável, e sempre legal, e sempre bom de ouvir. E ok, como a gente disse, há essas passagens na Bíblia e nós temos esperança na vida eterna. Sim. Mas não é só isso. Elas nos motivam, essas passagens boas, elas, como o Tiago diz, com esperança e que nos trazem um aconchego, elas nos incentivam a continuar. Enquanto as outras elas nos incentivam a mudar, essas nos incentivam a mudar, a continuar mudando. Então a gente essas nos trazem um real motivo pelo qual a gente está passando por aquilo, por aquelas mudanças, porque a gente muitas vezes está sofrendo. Enfim, a vida cristã é dessa forma. Agora, como o Tiago falou, selecionar, se você não é arguido ali a mudar, que cristão que você é, velho? Que igreja é essa? Como que essa igreja vai ser uma igreja saudável? Como é que essa igreja vai ser igreja? E a nossa oração é para que os pregadores da sua igreja, eles preguem toda a palavra. Porque de fato, quando a gente estuda a palavra, a gente vai vendo a ação de Deus com o seu povo, durante toda a história, porque de fato é isso que é a Bíblia, né? É a história de Deus e como a sua história com o povo, não a história das pessoas da Bíblia. A gente vai ficando mais consciente do plano de Deus, a gente contempla a glória do Evangelho, nós vemos a sua correção e até é um pouco esquisito, mas a gente vai se tornando menos dependente do pregador. A gente está interessado na palavra de Deus. E se por algum motivo, mesmo nós, aqui podemos dizer que nós amamos muito o nosso pastor, que também podemos dizer que ele é muito nosso amigo. E ele está nos ouvindo aqui. Esperamos. Esperamos que sim. Nos agradecemos pela sua diligência em trazer a palavra. Cara, você me deixa envergonhado, velho, com esse teu vocabulário, cara. Me deixa envergonhado, velho. Faz isso comigo, não. Mas nós ficamos muito agradecidos pela sua diligência em trazer a palavra de Deus completa, de forma expositiva, mas o nosso desejo é que cada um de nós ame mais a palavra de Deus do que confiar mais na palavra do pregador. Mas nesse sentido de amor, e com tudo que nós já falamos também, é algo que o nosso próprio pastor nos fala, é que nós temos que conhecer a palavra e questioná-lo se não entendermos ou se ficarmos com dúvidas de alguma coisa que ele tenha falado. Esse é um processo de edificação da igreja pela palavra.
Deus está falando conosco a partir de sua palavra, por meio do Espírito Santo. Essa é a forma como nós ouvimos a Deus de fato e conhecemos mais dele e do seu caráter. Próximo ponto. Qual que é o próximo ponto, Thiago? Segunda marca, a teologia bíblica. Nós estamos falando muito em ponto, né, cara? Ponto. Não, esse spoiler algumas pessoas já sabem. Algumas, né, mas não todas. Vamos lá. Teologia bíblica. Segunda marca de uma igreja saudável. Como que isso se aplica na igreja de verdade? Ele traz para nós que a gente vai crescer quando a gente entendermos mais da verdade a respeito de Deus e de nós mesmos. Pregação expositiva e teologia bíblica, elas estão meio juntas, né? Poderia falar as mesmas coisas aqui que é casar. Mas, resumindo, a gente vai entendendo mais a Deus quando a gente busca uma teologia bíblica e entende o seu caráter. A gente cresce quando lê a Bíblia, uma escolha que ele fez, que Deus fez para o seu povo, de como lidar naquele momento, de como guiar o povo dele naquele momento. E a gente muitas vezes fala por quê, e a gente vai lendo, e no desenrolar da história a gente vê que Deus guiou de uma maneira correta o seu povo. Apesar de no meio do caminho haver muito burburinho, muita murmuração, muito problema. E quando a gente vê que no final da história Deus fez da maneira que a gente entende que Ele fez da maneira correta, a gente começa a confiar nele. A gente começa a crescer no conhecimento de como Ele age, confia de como Ele age. Mas aí, como que você vai crescendo? Como você cresce em sua capacidade de confiar em Deus? Como que essa habilidade ela se desenvolve? Automaticamente por meio de dificuldades, né? Não é do jeito fácil. Não é. E essas dificuldades a gente entende que Deus permite que a gente passe por elas justamente para isso. Para que nós tenhamos essas experiências e a partir dela a gente cresce. Cresce em conhecimento de Deus, cresce em conhecimento da sua palavra, cresce em conhecimento do agir de Deus. A gente sai daquele âmbito do relato, né, que muitas vezes fica... A gente entende, mas a gente não sente, muitas vezes, né? A gente lê, mas não... E Deus vem dessa maneira e nos faz crescer. E a gente cresce, né, biblicamente, porque a gente vai se dobrar, a gente vai buscar Deus, a gente vai buscar a sua palavra. E a teologia saudável também, como a gente disse um pouco na pregação expositiva, ela tem que ser buscada uma boa teologia. Como eu disse, pregação expositiva e teologia bíblica estão interconectadas e se tem um, tem que ter o outro. E não que as outras marcas não venham, mas parece que essas elas não se separam de jeito nenhum. E essas duas marcas elas nos levam sem erro a um entendimento bíblico do Evangelho. Porque se há uma pregação se há uma pregação expositiva, a melhor consequência provavelmente. Sim. Porque se há essa pregação, nós somos levados a crescer no conhecimento da palavra, entendemos de fato quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, esse Deus que conduz a história. Não o nosso pseudo-Deus, como o nosso amigo lá no começo, né? Que ele tinha uma ideia da qual ele tinha de Deus, mas não era bíblica. E nós somos então treinados a confiar em Cristo. Vemos o proceder da história e vemos que aqueles que confiaram no Senhor, eles foram recompensados. Não recompensados de forma material, eles foram abençoados. Também não de forma material, que parece que tudo que fala que é recompensa e bênção tem que ser material. Tem que envolver dinheiro, tem que envolver carro, casa e por aí vai. E isso faz parte da teologia, entender que uma boa teologia não se resume a esse tipo de coisa. Mas, dando sequência, o entendimento do Evangelho nos leva para dentro de nós mesmos entendermos a nossa condição como seres humanos, como portadores da imagem de Deus e infelizmente corrompidos nós estamos. Toda a nossa capacidade de confiar, de se submeter a Deus, ela está comprometida completamente pelo pecado. Mas é muito importante que a gente entenda a nossa fraqueza, a nossa rebelião, porque, de novo, de uma forma meio esquisita, meio estranha, isso nos leva a entender mais do amor de Deus. É estranho quando a gente não entende, mas quando nós compreendemos o tamanho do nosso pecado, do nosso problema, nós entendemos que só esse amor incondicional e incomparável é que poderia nos salvar. Então, façam essa relação. O Evangelho também trata de algo que
às vezes parece haver uma distinção em várias igrejas, que tem aqueles pregadores do fogo do inferno e os pregadores do amor de Deus. Tem uns que dizem que foram até o inferno. São os mais vida louca, né? Mas de fato, essa distinção é só uma caricatura, né? Porque as coisas não estão relacionadas, vamos dizer assim. Porque os pregadores que eles falam sobre o amor de Deus, eles falam cada vez menos sobre esse amor em cada sermão que pregam. Porque na mente dessas pessoas, há cada vez menos o fato de que Deus nos ama apesar do que nós somos. Parece que o fardo de Cristo ele vai sendo diminuído a menos amor. Quando você vai diminuindo o nosso problema, você dá a impressão de que você vai diminuindo a obra de Cristo. Você vai melhorando o ser humano, né? Então, por isso que é tão importante entender o Evangelho, entender a nossa situação diante de Cristo, a nossa incapacidade de nos salvarmos, a nossa completa, vamos dizer assim, inabilidade de fazer qualquer coisa contra a ira de Deus. E só Ele, porque Ele quis, por sua vontade, decidiu nos salvar. E agora, fazendo esse resumo, eu percebi, acho que você percebeu, espero que vocês percebam, que parece um retrato da nossa vida, né? É uma sequência quase que lógica, porque viemos de uma pregação saudável, expositiva, que expõe toda a Bíblia, inclusive as coisas que nós não gostamos. Nisso nós somos levados a entender quem de fato é Deus, entendemos quem nós somos de fato perante Deus e como só Ele pode nos salvar, e como se dá a conversão bíblica, Gerard. Então, quando você compreende, como o Thiago já veio falando, do estado espiritual do ser humano e dessa dependência que a gente tem que ter de Deus, a gente não consegue ficar indiferente. Esse é o ápice, quando você realmente entende quem Deus é, o que Ele fez e quem você é, cara, não tem como você ficar inerte, não tem como você ficar indiferente, porque você vai entender com profundidade o quão mal você é perante de Deus e o quão amoroso Ele é para com você. O entendimento bíblico de conversão, ele vem quando você entende isso, a sua esperança se torna muito mais segura, porque você compreende que a sua esperança não se fundamenta na sua própria fidelidade, mas sim na fidelidade de Deus para com você. Que bom que é assim. Que bom que é assim, cara, né? Porque isso nos encoraja, encoraja qualquer pessoa a se reconhecer como pecador, porque ela não depende dela, ela depende de Cristo, depende de Deus, desse Deus que nos ama por sua própria natureza de amor. E quando a gente começa a reconhecer a nossa salvação como fruto da obra de Deus, não nossa, fica muito mais claro, de novo isso, isso é da sua própria fidelidade, que isso não vem de nós, para que a gente não sinta orgulho, para que a gente não se ensorbebeça, se essa palavra existe, mas para que a vida possa ser realmente bíblica. Daí a gente entende biblicamente quando Deus é o agente ali. Quando a gente entende isso, aí sim nós estamos entendendo uma conversão com base na Bíblia. A gente entende o Evangelho de fato e a gente aceita às vezes o Evangelho muito mais do que quando a gente não entende essa conversão. Daí aquelas coisas que às vezes são tão ruins que a gente imagina e a gente fala, isso é bom. O que nos leva à evangelização. É interessante perceber a falta de crescimento espiritual muito provavelmente se deve a uma evangelização de forma errada. Nós temos muitas vezes ensinado de forma errada as pessoas que não são cristãs a pensarem que elas são cristãs. Nossa, isso é um problema gravíssimo, na verdade. Ele traz um dado aqui interessante que um consultor da igreja, ele afirmou que de 5 a 10 milhões dos nascidos depois da Segunda Guerra voltariam ao rebanho, voltariam à igreja dentro de um mês se as igrejas elas adotassem as seguintes mudanças. Número 1, fazer anúncios. 2, informar as pessoas os benefícios do seu produto. E 3, ser agradável às pessoas novas. De quando que é o dado? Pós-Segunda Guerra? Pós-Primeira Guerra? Pós-Segunda Guerra. Tem certeza? Os caras estão aplicando isso hoje ainda. Agora, o que fica para nós
será que é isso mesmo? Será que fazer anúncios, expor ao público os benefícios do produto ser agradável faria tanta gente? Porque 5 a 10 milhões de pessoas não é pouca gente. É bastante. O Mark Dever fala assim, talvez sim, mas não sei se eles iam vir convertidos. Aqui é interessante que a gente não está querendo eliminar qualquer tipo de, vamos chamar assim, de estratégia. Não, de maneira alguma. Por exemplo, fazer a divulgação dos cultos, isso é um anúncio. Você apresentar as atividades da igreja de uma forma saudável, de certa forma você está mostrando o benefício que é estar na igreja, vamos dizer assim, de certa forma. É porque essa divulgação, se você faz um bom trabalho, né, um trabalho bíblico na comunidade, e você quer que as pessoas cheguem a isso, você vai ter que fazer um bom trabalho de marketing. Infelizmente, ou felizmente, você tem que trabalhar com marketing. E o problema é que muitas igrejas ruins já entenderam isso e estão fazendo. E muita coisa ruim está chegando às pessoas. Então assim, como diz ali, talvez funcione, mas está acontecendo o que ele mesmo diz. Pessoas não estão se convertendo porque não estão tendo acesso a conteúdo bíblico de qualidade. E também ninguém quer apresentar algo desagradável, vamos dizer assim. Sim. Não é esse o ponto. Mas muito que o Gero disse é verdade. Se nós formos fazer uma pesquisa rápida de quais conteúdos nós encontramos na internet a respeito de igrejas, vamos dizer assim, eu poderia dizer com uma baixa incerteza de que provavelmente... Você tem mais certeza. Isso. Poderia dizer que a maioria do conteúdo que eu vou encontrar não é saudável. Eu acho que eu concordo. E de novo, nesse ponto a gente não está menosprezando isso porque de fato nós queremos contar às pessoas as boas novas. Nós queremos anunciar as boas novas, seja por qual meio que seja feito, seja presencial, seja de um modo online, seja usando as ferramentas que o próprio Deus criou e nos deu capacidade de criar e transformar em tecnologia. Nós não queremos manter isso segredo conosco, a gente também não quer ser insensível às novas pessoas na igreja. Sim. Mas nós também não queremos mentir para essas pessoas. Então, ao fazer um anúncio, ao fazer o anúncio de uma atividade, ao apresentar algo que é agradável às pessoas, a gente não está mentindo para elas. Porque quando você chegar aqui, o conteúdo que você vai receber é um conteúdo de verdade. É a Bíblia de verdade, é o Evangelho de verdade, é a teologia de verdade, é a pregação expositiva. Percebem? O grande problema, como a gente já falei antes, você tem muita gente na internet. Né? Quem aí é mais velho vai lembrar de vários nomes aí e de várias linhas de pensamentos que ficaram famosas. Óbvio que essa pessoa tomou isso como uma verdade, botou a cara na internet e isso espalhou. Espalhou porque as pessoas não tinham entendimento da Bíblia e acreditavam porque aquela pessoa se dizia ser algo ou alguém. E o problema é que isso foi cada vez ficando pior, cada vez surgindo mais novos movimentos e mais novos pensamentos. Só que essas pessoas achavam que isso era verdade. Não estou falando, alguns realmente estão fazendo com muita maldade no coração, sabendo que aquilo é errado, mas para se promover. Mas uma boa parte, cara, tá fazendo aquilo acreditando que aquilo é verdade, mas está acreditando na verdade errada. Isso existe, isso tem muito hoje ainda. Apesar de toda a tecnologia, de todo o acesso à boa informação que a gente tem, graças a Deus existe isso, mas as pessoas ainda preferem essa má teologia, essa má compreensão das escrituras, e é o que a gente está tendo hoje nas igrejas, a maioria, né? Porque, afinal de contas, a igreja ela não é uma organização de promotores entusiastas. Evangelização é mais do que isso, né? A mensagem que nós esperamos que nós estejamos conseguindo passar para vocês é uma mensagem séria referente à nossa situação diante de Deus, a boa nova da nova vida que Deus oferece em Cristo Jesus. O meio de entrada nessa vida gloriosa é um pouco, não posso dizer que é pouco, é muito drástico. O arrependimento e a fé, e isso são coisas que apenas Deus pode nos dar, não é algo que nós geramos por nossa conta. Mas nós começamos de novo a confiar mais em Deus, a ficar mais confiantes em pregar essas boas novas. Nós
e começamos a nos sentir mais inclinados a obedecer a Deus, vamos sendo transformados a cada pouco. De que o nosso dever não é converter as pessoas. Esse papel não é nosso. Eu não vou contabilizar a quantidade de conversões que eu tive. Eu não bato meta de conversão. Tem aqueles contador manual, né? Cada um que converte, você dá uma apertada, né? O nosso papel é pregar a boa nova e o trabalho é de Deus. E é muito libertador, na realidade, pensar dessa forma. Porque aqui a gente não está fugindo de uma responsabilidade que é nossa. Não, porque essa responsabilidade não é nossa. Isso é verdade. A nossa responsabilidade, a qual a gente não deve fugir, é de pregar. É de falar, é de levar a mensagem. Mas o resultado... Não, é óbvio, de maneira correta, né? Claro. Mas o resultado disso, quem dá é Deus. A gente não precisa saber tudo, saber responder toda e qualquer pergunta sobre qualquer coisa. O nosso chamado, de fato, é fazer uma pregação fiel da mensagem. É isso que nos dá a esperança de que Deus vai regenerar as pessoas. É isso que nos traz essa sensação de liberdade e tranquilidade. E o que nos leva a um ponto mais recente, a membresia na igreja. Como se dá esse entendimento bíblico da membresia, Jair? Bem, as pessoas têm acompanhado, ainda está um pouco fresco esse conteúdo, né? Então acho que a gente não vai demandar muito tempo, mas viver como um cristão é estar comprometido com os outros cristãos. Isso, primeiramente. Fazer parte de uma comunidade centralizada em Cristo. Ao lidar com os outros, a gente é forçado a tratar de áreas da nossa vida que a gente vai evitar em qualquer outro tipo de situação. É botar o dedo na ferida mesmo, literalmente. E por causa desse amor que a gente vai se comprometendo com a igreja, se compromete com os outros cristãos, a gente começa a orar e refletir nessas áreas, a gente vai se arrepender. Essa é a beleza da vida de membresia, porque você sabe que você tem que crescer espiritualmente, como a gente vem falando tudo isso. Você sabe que você tem que ter uma boa teologia, ter um bom entendimento de Deus, e isso vai afetar na vida da comunidade, vai afetar nas conversões das pessoas, vai afetar na evangelização das pessoas. Por meio desses compromissos e responsabilidades como membros da igreja que a gente assume, a gente aprende mais a respeito do que é um verdadeiro amor. Quanto mais a gente se envolve, é difícil falar, né? Quanto mais a gente vai se envolver com as pessoas da igreja, tem hora que a gente fala, a gente tá falando aqui, a gente para refletir mais ainda. Aí você fala, cara, o negócio é difícil mesmo, cara. Mais a gente vai ver o verdadeiro amor. Mais a gente vai ser estimulado a ver Deus agir na vida dos nossos irmãos. E a gente é encorajado, porque a gente vê esses cristãos, principalmente os mais velhos, recebendo um cuidado dos mais novos e amadurecendo por causa disso. Os mais velhos cuidando dos mais novos e nessa sequência, e os mais novos também cuidando dos mais velhos. Faz com que a igreja comece a se tornar algo menos partidário, cada um com seu partido ali. E menos engessada. A vida em comunidade ela cresce, as pessoas elas começam a ter menos burburinho e mais coisas em comum, começam a ver que tem mais coisas em comum do que pensam, começam a ver que aquela pessoa não é tão ruim assim, que você pode conviver com ela mesmo com os defeitos dela. Cara, e tudo isso para a glória de Deus. A questão da membresia que mais me chama a atenção é quando a gente compreende que não há uma disputa na igreja de quem faz melhor ou pior, de quem está no departamento X ou no departamento Y, ou no cargo X ou no cargo Y, e que de fato a igreja é o corpo de Cristo unida para trabalhar para o mesmo objetivo. E esse simples conceito de entendimento, mas de difícil aplicação, é que nos leva a uma membresia bíblica. E, na sequência, o nosso último ponto que vocês já ouviram, esperamos, uma das consequências involuntárias da igreja negligenciar a disciplina correta é que isso torna mais difícil fazer discípulos. Numa igreja em que não tem disciplina, que não há padrão, que não fica claro o que é certo, que fica confuso, é muito mais difícil de haver um discipulado correto. É muito difícil você cobrar as pessoas a andarem de maneira correta. Ele dá um exemplo muito interessante que a erva daninha ela é indesejável. Não tem jardineiro nenhum que se predispõe a plantar. A erva daninha ela causa um efeito muito prejudicial às plantas. E o plano de Deus para a igreja não nos encoraja a deixar
ervas daninhas intactas. Fica muito claro que no plano de Deus, nós como pessoas imperfeitas, sejamos transformados, sejamos pessoas que o amem e cujas vidas Ele pode transformar, que Ele possa nos tornar mais santos. Mas para o bem das pessoas que sofrem disciplina, para o bem dos outros cristãos como forma de advertência, para a saúde da igreja como um todo, para o testemunho cristão e principalmente para a glória de Deus, nós somos encorajados a ser obedientes na prática da disciplina na igreja, por mais difícil que ela seja. Isso é de extrema importância. De forma muito rápida, Isso a gente vai falar ainda, né, no próximo. Há também um entendimento bíblico do que é liderança na igreja. É claro que Deus coloca pessoas que Ele chamou para exercer essa liderança e dessa forma nós temos, digamos, modelos, exemplos práticos de piedade na vida da igreja. Mas esse ponto fica aqui de forma prática, mas nós vamos comentar mais para frente. Mas, nos encaminhando para o nosso quase final aqui, quais são as esperanças para o crescimento, vamos dizer assim? Eu acho que a gente, ele traz perguntas, né? A gente deu uma reformulada nessas perguntas, né, Thiago, para ficar um pouco mais prático para a gente trazer para vocês elas aqui. Mas, cara, ouça essas perguntas aí e reflete, cara. E pensa um pouco a respeito disso. Particularmente, como você tem crescido em seu entendimento da vida cristã e da prática da vida cristã? Particularmente, como você sente que necessita de instrução? Particularmente, você está desapontado com a sua própria busca por santidade? Esses questionamentos, normalmente, eles jogam essa responsabilidade para alguém, né? Não é o alguém que é amigo nosso, né? É outra pessoa. A gente tem uma piada interna do alguém, mas não é ele. Normalmente, quando a gente fala do crescimento espiritual, pessoal e da igreja, só tem um cara que é culpado por isso não acontecer. É o pastor. A culpa é do pastor. Se cresce, é o pastor. Se não cresce, é o pastor. Coitado dos nossos pastores, cara. Óbvio que ele tem essa responsabilidade na condução, mas as pessoas também têm que fazer a sua parte, né? Ele não vai puxar uma igreja aí sozinho. Os membros têm que ensinar uns aos outros também. Isso é corpo de Cristo. Isso é uma igreja saudável. Isso é uma igreja saudável. Isso faz parte do que nos une. A gente vê a nossa esperança é que em nossa igreja, e também na sua, a gente crescentemente trabalhe, ore juntos, caminhemos juntos, não abandonemos o nosso congregar, não só nos cultos. E quando a gente fala congregar, parece que a gente só quer falar do congregar nos cultos, mas vamos estender isso aqui para a gente estar visitando as nossas casas, se conhecendo, andando juntos, sabendo das dificuldades. Óbvio que algumas pessoas você vai se envolver mais, outras menos, mas ter esse relacionamento com as pessoas. Cara, toda pessoa na igreja tem alguma coisa para te ensinar. Pense de forma lógica, assim, é fisicamente possível que uma pessoa consiga ter um relacionamento com todas as pessoas da igreja, e mesmo considerando uma igreja relativamente pequena, vamos dizer, de 100 membros, eu acho muito difícil, impossível até. Esse cara vai ter que fazer só isso e ainda eu acho que ele não dá conta. É claro que na posição de pastor ele vai ter conhecimento de todas as pessoas, mas vai ser muito difícil que ele consiga se relacionar e acompanhar, acompanhar com frequência todos esses 100 membros. Que é o ideal, alguém junto com frequência. Então vocês percebem o papel de uma igreja saudável em que os membros assumam essa responsabilidade também de cada um ser responsável um pelo outro, para que esse fardo não seja tão pesado nas costas de uma pessoa só, ou de algumas pessoas também. Cada um assume a sua responsabilidade de caminhar juntos, de congregar juntos. Que nós também cresçamos na confiança de Deus, na sua vontade, nos seus caminhos, seja para a gente ficar alegre, para a gente ficar triste uns com os outros, trabalhando junto no ministério, contribuindo para as necessidades dos evangelhos em todas as nações, inclusive reconhecendo que se
houver uma mudança de lugar, se você mudar de cidade, se você mudar de igreja, por um motivo correto, vamos dizer assim, por uma questão de força maior, você saia de onde você está, que nós continuemos na prática dessas coisas. E, por fim, ou quase por fim, qual é a importância do bom crescimento? É algo importante? Grande sim, gigante, um outdoor. É importante crescer? Sim. Isso. Propaganda. É importante crescer espiritualmente? Sim. Um daí o outro atrás, né? Um só escrito sim, bem grandão, assim, né? Você tá andando na estrada, aqueles outdoor. Brilhante. Mais ou menos daquele jeito. Crescer espiritualmente é realmente muito importante. Ele é o meio, a nossa espiritualidade, nossa vida, é o jeito como a gente testemunha pro mundo. Quando a gente vê uma igreja que as pessoas, os membros estão crescendo à semelhança de Cristo, quem que recebe a glória? Quem que... A gente vai agora... Tem alguns trechos das Escrituras, né? A gente já viu lá no 1 Coríntios 3,6 que o crescimento vem de Deus. Então a gente faz isso para que Deus seja glorificado. Nós nos tornamos membros melhores, se é que eu já posso dizer assim, para que Deus seja glorificado. E uma igreja saudável ela tem essa preocupação muito abrangente do crescimento. De novo, não só do número de membros, mas também a qualidade, né? Nós também não somos contra o crescimento de número de membros, tá? Inclusive, se tiver mais gente para trabalhar, melhor, né? Mas também, quanto mais gente preparada de verdade, melhor. Com certeza. Mas esse é o tipo de igreja que nós gostaríamos muito de ver, uma igreja repleta, com muitos membros, mas muitos membros preparados, pessoas realmente preocupadas com uma vida saudável de igreja. Porque, infelizmente, muitas pessoas acreditam que elas podem ser o que ele chama aqui como um bebê em Cristo durante toda a sua vida. Elas podem nunca crescer espiritualmente, nunca se aprofundar na fé, muito parecido com o que nós vimos com o nosso personagem Rob, lá do começo. Isso porque o crescimento ele é muitas vezes visto como algo opcional, ou algo destinado para alguns discípulos específicos, os mais zelosos. Mas não me parece muito bíblico isso, né, Jared? Não, com certeza não. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né, nessa maneira de pensar. Né? O crescimento, ele é um sinal de vida. O crescimento espiritual é um sinal da nossa vida. Ele traz o exemplo de árvores que crescem. As árvores vivas crescem. Veja bem, as árvores vivas crescem. Os animais vivos são animais que crescem. Quando algo vai parar de crescer, quando que algo vai parar de crescer? Ele morre. Então, de uma maneira bem simples, se você parar de crescer espiritualmente, você vai morrer. Vai morrer espiritualmente. É muito sério isso. A gente quer chamar essa atenção porque isso é muito sério. Não estou dizendo que você não vai ter altos e baixos na sua espiritualidade, não é isso. Estou dizendo que se você deixar de crescer ou de buscar esse crescimento, você vai morrer espiritualmente. Isso é muito sério. É interessante que na vida de igreja, às vezes há no intuito de, vamos dizer assim, organizar a igreja. Algumas igrejas elas começam a se basear numa estatística de frequência. Você começa a contar quantas pessoas vieram à igreja, quantos batismos aconteceram, o valor das contribuições, quantas pessoas foram colocadas no hall de membros. Esse é um crescimento que ele chama de tangível, registrável, demonstrável, comparável. É uma coisa que se você jogar numa planilha, você consegue fazer os dados aqui. Excelzão. Uma análise de dados aqui, joga numa IA e você consegue fazer o crescimento futuro da igreja. Explica o que é uma IA aí, por favor, porque provavelmente tem gente que não vai saber o que é uma IA. IA é uma inteligência artificial, então você joga todos esses dados de frequências e contribuições, joga num programa ou numa planilha e esse programa ele vai aprender com esses dados e vai te dar toda uma projeção da sua igreja. Olha que maravilha. Não, né? Não. Acho que não, né? Não.
Não funciona nem com empresa, mano. Com meta, com isso. Às vezes não funciona. Cara, é botar a força as coisas na força do braço mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Essa realidade, pessoal, tá muito longe do que Paulo ele fala. Ela tá muito longe do que Paulo fala nas escrituras. Nas escrituras. Mas ela não tá longe da nossa realidade. Inclusive, ela é bem comum. Infelizmente, ela tá muito próxima de realidade. Ela é bem comum. É que muitas vezes a gente não para analisar. Mas se você para analisar, começa a olhar os contextos, cara, você vai perceber que é isso que tá acontecendo. Uhum. Então... Ai, meu Deus, cara. A gente ri, mas é triste, cara. A vida de igreja não é possível de ser analisada por um gráfico. Pela quantidade de pessoas que vêm, quanto se oferta, pela quantidade de livros lidos. Nossa, não? Não dá. Vou fazer uma pesquisa na igreja aqui. Quantos livros você leu? Daí a gente faz um gráfico assim, de estatística para ver o crescimento espiritual da igreja. Aí tem um que leu 20 no ano e um que leu nenhum. A boa parte. Não vai funcionar esses dados mesmo. Definitivamente não. Então, o que vamos dizer assim, é uma boa medida, é algo que nós não vamos conseguir fazer. Olha que legal. Se a gente quiser crescer como cristãos, nós temos que nos assentar sobre o ministério da palavra. A gente tem que deixar que nós devemos orar para que o Espírito ele limpe o nosso coração. Principalmente para que cada um de nós entenda que crescer espiritualmente não é uma opção. Crescimento é vida. E, por fim, qual é... Chegamos ao fim? Acredito que sim. Mas aí, Gerald, o que é uma consequência de não crescer? Ele traz aqui o texto de Paulo em 1 Coríntios 3, que ele diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. 1 Coríntios 3, verso 1. De uma maneira natural, mais natural de interpretar esse versículo, é que Paulo está envergonhando seus leitores. Está chamando eles de cristãos egoístas e mundanos. Ao chamá-los de mundanos e carnais, ele está usando um oxímoro. É isso? Sei lá o que é isso. Não sei nem se existe essa palavra. Essa palavra existe. Não tem acento, mas me parece que se fala oxímoro. Oxímoro. Nunca vi. Não tem acento mesmo, mas é oxímoro. Enfim, o que essa palavra... Riem bastante aí, porque a gente também não... O que essa palavra que nós não sabemos como pronunciar, e depois você joga no Google aí, se escreve assim... faz igual a gente. O-X-I-M-O-R-O. E vê se é oxímoro, oxímoro. Descobre aí. A pronúncia correta dessa palavra. Se o Thiago não sabe, é porque é um negócio meio difícil mesmo. A questão é que esta palavra... ela significa a junção de duas palavras que não deviam ser usadas juntas. Um exemplo é gelo quente. Gelo quente. São coisas que não deveriam ser usadas juntas. O propósito de chamar um crente de carnal é realmente não fazer sentido. Essa é a ideia de Paulo. Não faz sentido alguém ser crente e ser carnal, alguém ser crente e ser mundano. Essas coisas não funcionam juntas. Tem gente que acha que funciona, mas não funciona não. O grande problema aqui deste versículo é a má interpretação dele. Porque infelizmente muitas pessoas foram convencidas que tinham a salvação, de que eram cristãos reais, embora não tenham se arrependido e crido de verdade. Elas entenderam que elas podiam ser crianças na fé e que ainda assim elas estavam salvas. Não é de se admirar que a vida de muitos cristãos seja uma completa bagunça, se esse conceito não fica claro, de que não é uma ação pontual e é uma ação de perseverança na fé, no arrependimento, no crescimento, no entendimento de Cristo. Vem pensando aí de tudo que a gente já fez um resumo ali, né, de todos os pontos, mas vai puxando na sua memória tudo que a gente falou sobre todos os pontos, sobre todas as marcas até agora. Pensa no que significa ser um cristão. A gente já falou que não é ser perfeito, e sim que o seu coração almeja Jesus, seguir o nosso Senhor. Se você é um cristão, isso ocorre porque Deus, com a sua maravilhosa graça, tem produzido em você o desejo desse modo de viver,
que agrade a Ele. Tá? E esse crescimento é um sinal da verdadeira vida espiritual. E também um sinal de que Deus está agindo, porque é Ele que vai te dar o crescimento. Nesse ponto também nós dependemos de Deus. E isso também é uma marca da igreja saudável, crescer espiritualmente. E por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Vamos acabar assim mesmo? Acredito que sim. Então tá bom. Até mais. Fiquem aí com os nossos avisos, pessoal. Então, galera, na verdade a pronúncia daquela maravilhosa palavra usada para representar coisas que não deveriam ser usadas juntas, de acordo com o nosso querido Google, ela não deve ser pronunciada como a proparoxítona oxímoro. É errado. Ou oxímoro. O correto é oxímoro. Fiquem aí pro vocábulo de vocês. Guarda essa palavra aí. Vai ser... Um dia vocês vão usar ela. Vagamente é cultura. Até mais, pessoal. Atenção, chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, Vagamente. A página do Facebook, Vagamente. YouTube, Vagamente Podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo@gmail.com. É isso aí, até a próxima!